Santo é o Senhor. Eu estava observando algumas coisas esses dias e eu não sei quanto a você, mas eu estou muito encorajado. Eu não sei quanto a você, mas já virou uma chave aqui dentro. Você sabe quando Gideão vai dar uma espiada no acampamento do inimigo? Só sobrou 300 homens com ele. E os midianitas estão num grande exército. Gideão vai de madrugada, vai ouvir o arraial do inimigo. E ele fica lá e tem dois guardas conversando. E aí um guarda diz para o outro assim: rapaz, essa noite eu tive um sonho terrível. Eu sonhei que um pão de cevada rolava e ele dava contra o acampamento dos midianitas. Ele não falou nem pão de trigo, ele falou pão de cevada, porque o trigo quem comia eram as pessoas de alta rendas. A cevada quem comia era o pessoal mais carente. Por isso que você comprava uma efa de farinha por um trigo e 2 efas de cevada por um trigo. Então ele disse que viu um pão de cevada. Deus já falou cevada porque era para Gideão entender que Deus estava falando dele, porque foi Gideão que disse, não foi? Eu sou pobre, minha família é pobre, meu pai é pobre, todo mundo é pobre, e é uma pobreza desgraçada aqui. E aí Deus falou: então tá, eu vou mostrar um pão de cevada para você saber que eu estou falando de você, né? Se você se acha assim, então é cevada que você vai ver. E aí os dois guardas conversando e um dizendo para o outro: eu vi um pão de cevada rolando e dando contra o acampamento dos midianitas. Aí o outro disse: isso não é outra coisa a não ser Gideão dando contra o nosso exército, destruindo tudo. Pronto, aquela palavra entrou no coração de Gideão. Ele só tinha 300 homens para guerrear, mas agora ele tinha uma convicção, ele recebeu uma palavra. Sentenças, declarações é o que nós precisamos nesse dia. Por isso, se você quer mudança, você tem que mudar suas declarações. Você não vai mudar um ambiente com as mesmas declarações, com a mesma mentalidade. Então Gideão voltou e já pronto, a chave virou aqui dentro. Virou aqui dentro, vai virar aqui fora, meu irmão. Você nunca vai vencer nenhuma guerra aqui fora sem vencer aqui dentro primeiro. Primeiro Deus quer estabelecer a gente na crença, quer estabelecer a gente nos ideais, quer estabelecer a gente na fé, né? Nenhum homem vai ganhar nenhuma guerra fora sem ganhar dentro. As guerras que você ganha aqui fora é porque você já venceu aqui dentro. Davi derrubou um gigante aqui fora, mas anos depois um gigante derrubou ele aqui dentro. Porque não adianta você derrubar os gigantes de fora se você não derrubar primeiro os gigantes interiores, as inseguranças, as incredulidades. E nós nunca precisamos de uma geração tão intercessora como nós precisamos agora. Num tempo que ninguém quer orar, num tempo que ninguém diz assim: eu não sinto vontade de orar. Antigamente parece que eu sentia mais vontade, é porque a gente foi afetado pelas imagens. A gente foi afetado por tudo quanto é imagem. Parece que quando não tem uma imagem não faz sentido. E a gente vai que é afetado pela imagem, a gente vai perdendo o sentido de contemplação. A gente já não contempla muita coisa. Eu falei aqui semana passada, você dificilmente vai ver um ateu na roça. Você já chegou na roça, no sertão, e viu algum ateu? Dificilmente você vai ver. Porque na roça ele ainda contempla o rio, contempla o passarinho, contempla as flores. Você vai ver ateu nas grandes metrópoles, nas grandes universidades. Por quê? Porque ali ele está contemplando o que o homem disse, o que o homem criou, não o que Deus é. Então você dificilmente vai ver um ateu na roça. Então nós precisamos voltar a um sentido de contemplação. Amém? Para a gente ter o que dizer, ter o que orar. Se a gente ficar só prestando atenção no que o homem diz, no que o homem mostra, no que o homem faz, eu não estou anulando os homens que Deus tem levantado, por favor. Eu estou dizendo que o nosso fundamento é o que Deus disse, a partir daquilo que Ele é. Amém? Amém, irmãos? Então firma o seu ministério naquilo que Deus disse, nas profecias. Louvado seja Deus, e ande no tempo do Senhor, não no seu tempo. Satanás, ele não pode parar o tempo de Deus. Ele pode? Não.
E por isso ele precisa tirar pessoas do tempo de Deus. Ele não pode parar. Se ele não pode parar o tempo de Deus, ele tenta tirar as pessoas do tempo de Deus, para que elas andem desfocadas no seu tempo. Tem muitas pessoas que têm muitos dons, muitos recursos, mas estão fora do tempo. Quer estar sempre andando na frente, sempre fazendo o que Deus não mandou. E não tem coisa pior do que você ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Você vai fazendo coisas e achando que Deus vai te dando, porque está dando resultado, Deus está com você. E às vezes não. O resultado não significa que Deus está aprovando. Porque Deus falou para Moisés assim, ó, fere a rocha. Moisés feriu. Depois Deus disse, não fere mais. Agora vai mudar o movimento aqui. Agora você vai falar com ela. Moisés falou, não esperou. Como não funcionou falando, ele foi lá e bateu. E o pior, funcionou. E aí está funcionando, todo mundo está bebendo água. E Deus disse, você não me honrou. Você não me representou bem diante do povo. Mas Senhor, funcionou. Mas eu não te aprovo pelo funcionamento. Tem muita coisa funcionando que está fora da vontade de Deus. E nós vamos precisar de um discernimento no Espírito para saber o que é realmente um funcionamento a partir de uma palavra de Deus. E como é que o diabo faz isso? Tentando desfocar as pessoas fora do seu tempo, levando-as a fazer coisas fora do seu tempo. O diabo sempre vai levar você a fazer uma coisa, uma ideia nova, porque ninguém também é melhor de ideia do que o diabo. Ainda mais quando ele tem a vontade de tirar você do tempo de Deus. Lembra quando Saul, capítulo 10 de 1 Samuel, você lembra o que Samuel falou para Saul? Samuel disse, olha, você vai encontrar os profetas, você profetiza com ele, aí você desce lá em Gilgal, me espera lá 7 dias, porque no 7º dia eu vou estar lá com você, e Deus vai dar vitória, Deus vai confirmar seu ministério, me espera lá, porque certamente, o profeta disse, certamente eu vou estar com você lá. Aí Samuel desceu, foi uma festa, profetizou e montou tudo, e todo mundo, aí deu um dia, o profeta não chegou, deu 2 dias, deu 7 dias, e estava começando a anoitecer, e pensou, meu Deus, ele não vai vir não. Sabe de uma coisa, eu vou fazer aqui do meu jeito, dá a faca lá, dá a faca que eu mato o bichinho. Pegou a faca, foi e sacrificou. Quando ele está sacrificando, que ele termina de sacrificar, chega Samuel e pergunta, o que tu fizeste? Ele disse, não, eu estava ali, mas o senhor demorou, nós marcamos o horário aqui, o senhor não veio. Aí eu fiz, né? Sabe como é que é, né? Deus está comigo, que agora eu sou rei. Esse é o problema, quando você dá mais honra ao governo do que ao sacerdócio. Isso acontece numa geração que celebra mais o governo do que o sacerdócio. Você tem que dar mais ênfase ao sacerdócio. Por isso que Saul nunca foi buscar a arca, porque ele nunca se interessou pelo sacerdócio. Ele governava sem Deus, não tem problema. Tem muita gente que governa sem Deus. Tem muita gente que abre até a igreja sem Deus. Tem muita gente que anda até no ministério sem Deus. Mas eu preciso voltar a respeitar o sacerdócio. Caminhar debaixo de uma palavra, de uma diretiva que Deus me deu. Eu tenho que trabalhar de acordo com uma palavra que Deus me deu. E aí aquele dia Samuel disse, se tu tivesses obedecido hoje, Deus teria confirmado o seu reino. Mas agora tu perdeu, mano. Perdeu, agora Deus vai levantar outro no seu lugar, porque você não está obedecendo. Querido, não é a promessa que te blinda. O que te blinda é a obediência. Ah, mas eu tenho uma promessa também. Mas se eu desobedecer, eu perco. Se eu desobedecer, eu perco. Se eu profetizo e a pessoa não obedece, ela perde. Mas Deus está falado. Deus falou que Moisés ia entrar na terra prometida. Deus falou, vai buscar meu povo e traga para a terra. Mas na entrada Deus disse, não vai. Deus falou para muita gente o que ia acontecer. E no caminho não aconteceu. Toda promessa tem um critério. Deuteronômio 28. Se ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres.
Mas daí do versículo 15 em diante diz o que mais? Se não ouvires e não guardares, maldito serás. Mudou a palavra. Então o que é que blinda você? É a promessa ou é a obediência? Quantos aqui tem promessa? Mas quantos estão obedecendo para que se cumpra? Quantos estão obedecendo para que se cumpra a promessa? O que blinda você não é a promessa, é a obediência. Amém, irmãos? Toda promessa tem um critério. Amém, querido? Louvado seja Deus. Então, aquele dia, Samuel perdeu. Ande no Kairós de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: Kairós. Querido, sabedoria não tem a ver com manifestação, tem a ver com entendimento para manifestações corretas. Eu tenho que entender, por isso que eu tenho que gastar mais tempo ouvindo do que falando. Eu tenho que gastar mais tempo ouvindo a Deus do que falando. Oração é para ouvir a Deus, o que Deus quer de mim, porque eu preciso dessa sabedoria para entrar em guerra. A sabedoria é a maior arma que você tem para guerrear. Amém? Se Salomão usasse a sabedoria dele para guerrear, ele não precisava fazer alianças ilícitas. Sabedoria não é para fazer alianças ilícitas, é para guerrear. A maior arma de um guerreiro é a sua sabedoria. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Abacuque. Vamos dar uma passeada aqui nas Escrituras. Olha, eu vou jogar um monte de semente aqui hoje, amém? Se não servir para você, você dá para o vizinho. Mas para alguém vai servir, eu tenho certeza. Para mim está servindo. Abra Abacuque capítulo 2. Aleluia. Necessária, uma só coisa pedirei, que eu possa me orar na tua casa, para beijar a tua face. Nós preparamos um lugar para você. Só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você. Só pra você, Jesus. Glória a Jesus. Abacuque capítulo 2 diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Pegou aí? Para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que ler corra com ela, para que a possa ler o que correndo passa. Essa tradução está errada. A tradução diz que você tem que correr com a visão e passar, ver e correr com ela. Correr com ela. Não é só ver e ir embora. Você tem que pegar ela e correr. Você tem que multiplicar isso. Vamos lá. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha. Fala de arrogância aqui. Não é reta nele, mas o justo
vive pela fé. Mas o justo vive pela fé. Vamos ver essa tradução aqui. Bota ali para mim o que é que diz. Deixa ali. O último versículo. Escreve a visão. Que é isso, gente? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que o que possa ler saia correndo com ela. Essas corrigidas é uma luta. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha. Não fique inchado, não fique arrogante, não fique soberbo, não seja o detentor da verdade. Sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Ele está esperando algo. Ele anda no tempo de Deus, ele está esperando algo. Querido, nós estamos vivendo numa sinergia de gerações, onde pais e filhos trabalhando juntos. Nós até no começo do ano recebemos uma direção de fazer algumas conferências com esse tema, encorajando os pais e habilitando os filhos. E você pode ver isso aqui. Nós temos anciões sentados aqui, temos jovens sentados aqui na frente. Então nós estamos vivendo uma geração que é uma sinergia geracional. Ou seja, pais e filhos trabalhando junto. Pais e filhos vêm para uma conferência que era para ser só para pastor, mas os filhos vêm junto. Chegou uma hora que nós tivemos que abrir, porque era o café com pastores e líderes. E aí começou a ligar a gente: pastor, posso ir? Pode. Aí a gente teve que ampliar um parágrafo a mais: café para pastores, líderes e fominhas. Né? Porque eu não tenho como parar uma geração que quer mais, que quer comer, que quer chegar junto. Não tem como parar isso, né? Porque maturidade não tem a ver com a idade cronológica. Às vezes tem irmãos mais velhos que só envelhecem, mas não amadurecem. E às vezes a gente vê alguns jovens que estão amadurecendo nas suas colocações, na sua vida, meninos que estão se guardando para aquilo que Deus vai fazer, que estão esperando, estão vivendo por fé, não é verdade? Então, nós vivemos numa geração para ajudar os outros, e se eu não posso ajudar, então pelo menos não machuque. Se eu não posso ajudar as pessoas, então pelo menos não machuque, fica quieto. Talvez o seu silêncio vai ser o seu maior discurso nesses dias. Se a gente não sabe o que dizer, não diga nada. Não tem que dizer alguma coisa para as pessoas me aceitar. Não é? Às vezes o seu maior silêncio é a sua maior autoridade. Jesus foi para a cruz em silêncio. E às vezes a gente tem condição de levar todo mundo para a cruz, mas às vezes Deus quer que a gente vá para a cruz. Essa é a hora que você dizia amém. Então veja bem, Deus me chamou para ser, eu tenho que ser aquilo que Deus me chamou. E se eu quiser imitar alguém, que eu imite a Cristo. Amém? Se eu quiser imitar alguém que deu certo, então imite a Cristo, porque ninguém aqui deu certo ainda. Não acabou. Mas eu estou trabalhando, eu estou correndo, eu estou buscando, glória a Deus. Mas Deus me chamou para imitar a Cristo. Eu tenho as minhas referências, apresentei aqui. Eu tenho pessoas que falam meu coração no Brasil, glória a Deus. Mas as minhas expectativas estão no Senhor, no Pai. Amém? E em Cristo, que terminou a sua obra e deixou o caminho aberto. O véu foi rasgado, mas os princípios não. Amém? O véu rasgou, mas os princípios, não, o véu rasgou, vamos entrar, mas não entra assim. Não entra assim, arrebentando tudo, jogando tudo no chão, vomitando na casa, não. O véu foi rasgado, mas os princípios não foi rasgado, irmãos. Jesus não quebrou a lei, ele cumpriu a lei. O que ele quebrou foi as tradições da lei, e que é o meu trabalho, é quebrar as tradições evangeliqueis, não a lei, não a palavra de Deus.
Amém? Porque o que era pecado para os meus bisavós ainda é para mim. Amém? Então a gente tem que cuidar, a gente tem que ser uma igreja saudável, numa geração que é difícil falar de saúde, é difícil falar de saúde espiritual, mas nós precisamos ser. Então quando você investe numa geração, quando você está nessa geração, o seu maior investimento tem que ser em pessoas, para que haja a próxima geração. Senão, nós não vamos ter próxima geração. Vamos ter por causa da graça de Deus. Sempre houve uma geração que o adorou, glória a Deus. Mas nós não vamos transferir nada, nós não vamos passar o bastão. Nós temos uma tarefa, não é verdade? Eu vinha agora, nós viemos no carro, eu vinha conversando com o Irineu justamente sobre isso, né? Não parece, mas o Irineu já está com uma certa idade, assim, irmão. Ela estava falando disso. Deus, Irineu, está viajando muito? Ele estou viajando bastante, pregando muito e celebrando o que Deus está fazendo com esses jovens, como Deus tem levantado. E a gente tem que aprender, Luiz, a recuar na hora certa, para que os outros também possam pisar onde você já pisou, porque a igreja ela vive nesse movimento, né? A igreja, a cada 10 anos, a cada 5 anos aparece algo novo, e a gente não tem que abandonar tudo para pegar o algo novo. A gente tem que celebrar o que é o de Deus e botando na mesa, amém? O que realmente vem do Senhor. Então eu acredito que Deus está levantando homens com uma outra frequência nesses dias, que estão entendendo esse ajuntamento, essa sinergia geracional. Seu coração está ligado no Senhor, e não está só produzindo um ministério, só produzindo uma pregação, só produzindo uma ideia, né, um movimento. Não, ele tem realmente uma palavra, está declarando palavra. Irmão, declarações. Sara era estéril até receber uma declaração, amém? Ana era estéril até receber uma declaração. Então assim, é Deus que nos capacitou com essas palavras de mudar ambientes. Agora, não é porque eu tenho uma palavra, eu tenho que sair por aí achando que eu tenho que pintar tudo daquela cor, né? Pintar tudo daquela cor. Não, peraí, tem coisas que Deus não mandou eu fazer, eu não tenho que fazer. Tem lugares que eu vou que eu não falo, eu fico quieto, até alguém perguntar: o que você acha? Eu digo: ai, não pergunta isso não. Então por quê? Muitos têm uma palavra para esse tempo, tem a palavra, tem que declarar, tem que ir para o lugar. Tem gente que está em lugares, eu não quero chamar de seculares, mas são lugares que Deus infiltrou você, né? Você é um político, você é um médico, você é um advogado, você está lidando o dia inteiro com gente normal, não é? Mas Jesus, quando foi levantar seus discípulos, ele não foi numa sinagoga, ele foi em pessoas que tinham vidas normais. Então nós precisamos entender isso também, amém? Pessoas que viviam vidas normais. Ele foi gente que estava pescando, gente que estava consertando a rede, gente que queria fazer revolução, gente que cobrava imposto. Ele foi em pessoas normais, e o cristianismo é isso. Deus vai te infiltrar em lugares normais, e você vai ter que viver uma vida nesse lugar, amém? Não adianta você ficar orando a Deus: me tira daqui porque eu sou um homem de Deus, eu não aguento viver aqui. Eu não entendo isso, irmão. Deus capacita as pessoas para ir para os ambientes, mas a gente tem o costume de aglomerar tudo num lugar só e achar que Deus só vem ali. Não, quem sabe você vai ser um médico, quem sabe você vai ser um juiz, quem sabe? Paulo e Silas passaram uma noite na cadeia por causa de um homem, e você diz: Deus, me usa. Aí se o guarda rodoviário pega você passando da velocidade, prende você naquela noite, você chama, diz que o diabo se levantou. Por quê? Porque o que está acontecendo com a gente? Deus está fazendo alguns movimentos e a gente não percebe. Por quê? Porque não está ouvindo. Então a gente, tudo que é de bom é de Deus, tudo que aconteceu de errado é do Satanás. Tudo que acontece de errado na minha vida é o diabo, tudo é o Satanás, porque o diabo se levantou. E se Deus quiser dar uma força para você ir preso, aí a gente sem entendimento canta aquela música do Judson: onde tu quiseres,
como desejares, usa-me. Aí Deus diz: vou preparar uma ousada hoje, legal. Hoje vou fazer uma cruzada com você num lugar bem estratégico. E aí você, de vez, quando a coisa começa a dar ruim, você de vez de parar e perguntar: Deus, o que você está aprontando? Fala para mim. Não me deixa de fora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Paulo e Silas estavam indo orar. Atos 16. A Bíblia diz que eles estavam indo para o lugar de oração. Naquela noite, naquela tarde, porque expulsaram o demônio de uma menina, foram açoitados, apanharam, foram presos, foram colocados num cárcere interior, lá no meio. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a adorar. Eles estavam indo adorar, e eles continuaram adorando. Ou seja, mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. O problema é que quando muda o meu ambiente, eu acho que Deus está mudando o propósito. Nós temos dificuldade de perseverar quando muda o ambiente. Nós temos dificuldade de perseverar em alguma coisa que Deus nos deu para fazer quando muda o ambiente. Tem gente que só funciona no púlpito. Se tiver um microfone, uma câmera, e fora do púlpito, eu não funciono. Se é marido, se é pai, se é mãe, se é... O problema nosso não é lidar com as coisas espirituais, porque se a gente não souber o que fazer, a gente diz: aleluia, sou espiritual. O problema da gente é lidar com as coisas humanas, com o dia a dia, com a raiva, com a ira, com o ódio. Fala alguma coisa, irmão. Diz: é eu mesmo, pastor. O senhor está falando aí para mim aí, aleluia. Então, querido, por quê? Porque a gente perdeu o sentido de contemplação. Porque a gente só contempla quando está bonito. Quando está feio, a gente não consegue contemplar, porque a gente contempla o externo, o exterior, não o interior. Paulo está preso, amarrado, e escrevendo assim: nós que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não, Paulo, você está fora da casinha, você está preso, amigão. Não, estou preso para vocês. Vocês pensam que eu sou escravo de vocês? Eu sou escravo de Cristo. Meu negócio aqui é outro. Eu sou profético, eu não estou trabalhando por aquilo que está acontecendo. Eu estou trabalhando por aquilo que está por vir. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, que um pregador preparado é diferente de um pregador ungido. Veja bem, eu não estou dizendo que você não tem que se preparar. Eu estou dizendo que você precisa da unção. Porque o que quebra o jugo não é a sua inteligência, é a unção que quebra o jugo. É a unção que quebra o jugo. Se prepare, afie as suas espadas, estude, faça os melhores cursos, a melhor faculdade. Por favor, vem com a gente para o Mevan Academy. Vamos afiar suas espadas. Mas você precisa do azeite correndo na sua vida. Você precisa da graça de Deus, do azeite correndo. Amém. Se o próprio Yeshua precisou que o Espírito Santo viesse para que ele desse o start no seu ministério, por favor, não comece o ministério porque você aprendeu a ser pastor. Não comece o ministério porque você tem a capacidade de ouvir pessoas ou de lidar com pessoas. Você precisa de uma unção específica para fazer aquilo, porque vai ter dias que não vai sobrar nada. A sua inteligência não vai te salvar, a tua sabedoria não vai te salvar, nada vai te salvar. O que vai te salvar é uma fé que está firmada no amor. O que vai te salvar é a fé que está firmada no amor. Não adianta. Quando você tem que orar num lugar que não é o ambiente da oração, quando você tem que estar num lugar que ninguém quer ouvir você. Nós já tivemos, né, Irineu? Não fomos uma vez em Nacala, nós tivemos que sair correndo, não foi? Dizemos para o cara: liga o caminhão, e nós nos jogamos assim na carroceria do caminhão, e aquela multidão jogando pedra atrás da gente, não foi, Irineu? Perdemos caixa de som e foi ficando tudo para trás. No outro dia nós fomos lá de novo. De dia, mas de dia. Aí fomos de dia, foi fácil,
Pregamos para um aqui, pregamos para outro. Mais de 500 pessoas ficaram nas igrejas lá, aceitaram Jesus. Aqui os diáconos usam lenço, né? A pessoa chora e dá o lenço para ela. Lá é cacetete. Porque quando eles aglomeram e começam a avançar no caminhão, a gente tem que... cacete neles. Porque senão morre. Saímos correndo. Outro dia na Índia, nós estávamos também, né, Lapa? Eu, Lapa e o pastor Jefferson, lá em Aurangabad, na Índia, e estamos pregando, eu pregando em português, né? E o irmão traduzindo para o inglês, e do inglês para o hindi, né? Hindi, né? 3, então eu falava uma frase: nessa noite estamos aqui reunidos. Aí falava, e falava inglês, e o outro falava em hindi. Até chegar no outro lá, já estava com a mensagem pronta. E aí começou a chegar gente, debaixo de uma tenda, assim. Começou a chegar gente, eu fui olhando para o tradutor e começou a ficar vermelho. E ele tirou o microfone e disse: pastor, assim nós vamos ter que sair. Eu disse: por quê? O que é que houve? Ele disse: porque o chefe do hinduísmo aqui, dessa vila, chegou aí com algumas pessoas, eles são perigosos, eles são agressivos. Eu digo: é? Vamos orar em língua? Não adianta, irmão. Não adianta. E aí foi chegando gente, ele foi chegando, ficou assim, lá na ponta, com o filho dele assim. E aí, né, crente com medo tem ideias extraordinárias. Aí eu disse: traz esses meninos aqui, traz as crianças. Daí ele soltou o menino dele. Eu disse, botei a mão no menino: quem é filho desse menino aqui? Ele disse: eu digo, Deus vai usar esse menino. Ele fez assim, ó. Esse menino é uma benção, menino especial, menino de Deus. E ele fazia assim para o povo olhava e dizia: oh. Ele disse: fecha os olhos todo mundo, fecha os olhos. Todo mundo fechou os olhos. Vamos embora, irmão. Não foi assim, Lapa? Fala, não foi? Nós entramos no carro, 2 motos atrás de nós, não foi? E nos próximos 6, 7 quilômetros, 2 motos, a gente olhava com medo. Aí quando as motos subiam, a gente dizia: aleluia, Deus está conosco. Te mete. Estratégia de Deus, irmão. Até hoje eles estão procurando nós. Nós saímos, fomos embora. E quando você tiver que ser crente no meio da situação, a gente sabe ser crente na igreja, irmão. E se a igreja ainda não estiver de acordo com o que a gente quer, a gente sai dela ainda. Porque a gente tem dificuldade de viver no meio da pressão. A gente não consegue viver na pressão de outro crente. Você acha que vai viver na pressão do mundo? Você não consegue viver no mesmo lugar que tem outro crente te oprimindo, que está sendo usado por Deus. Não é? Você... não, aqui não dá, porque aqui está muito ruim. Nós temos que aprender a viver na pressão, meu irmão. É selva. Amém? É selva, é luta. Amém? Ou nós nos tornamos uma igreja madura, que aprende a ter visão de Deus, que aprende a esperar o tempo certo, que aprende a andar na fé. Viver por fé, irmão, não é viver na arrogância. É você entender que vai ter hora que não sobra nada na sua vida, não sobra nada, não tem onde você se apoiar. Deus tira todos os seus apoios. E a gente precisa aprender a viver por fé, confiar dia e noite no Senhor. Confiar. Deus me chamou para a obra. Se Deus te chamou para a obra, entra, meu amigo. Você está esperando alguém te dar um salário. Se Deus te chamou para a obra, vai para cima. Você está esperando alguém reconhecer que você é chamado? Não, quem tem que te reconhecer já reconheceu. Quem tem que te chamar já te chamou. Amém? Não responsabiliza a igreja por isso, não. Mas é que eu não tenho oportunidade. Cria uma. Ou então pede para Deus: Deus, me leva para a cadeia hoje. Quem sabe Deus, aquela febre para mim ir lá pregar no posto de saúde. Oh
Deus, me dá vitória. Quem sabe eu tenho que ficar preso no trânsito hoje, Deus. Nós temos dificuldade de andar na vontade de Deus, irmãos, porque a gente não sabe lidar com pressão. Amém? Quer saber do que eu penso? Nós precisamos de uma moralização na igreja. Moralização de chamado, inclusive. A gente precisa entender o que Deus quer, qual é a sua originalidade. Nós precisamos ter uma mente profética. Noé deixou de ser um agricultor para ser um engenheiro naval. Deus mudou o ramo dele e disse: vem cá que eu vou te ensinar a fazer navio. Mas me dá uma planta. Não tem planta, é só eu vou te dar as medidas. As medidas é essa. Quantos côvados de altura, de comprimento, de largura. E as ferramentas. Que ferramenta, rapaz? Você quer ferramenta adequada? Se eu quisesse dar a ferramenta adequada, eu tinha chamado um engenheiro naval, não um agricultor. Nós estamos muito firmados nas nossas experiências, irmãos. E às vezes Deus tem que nos desabilitar das nossas experiências para viver uma revelação, para viver algo novo de Deus. Aí Deus chama você para fazer algo que você nunca viu, com instrumento inadequado, mas você precisa ter uma mente profética. Vai chover. E aí aquele cara começa a construir o barco. O primeiro ano é beleza, porque no primeiro ano todo mundo espera ainda que vai dar certo. Aí vem o segundo, e aí vem o terceiro, e aí os meninos já estão grandes. E aí começa a chegar gente, olhar nos vizinhos, já começa a olhar dizendo: não sei por que fizeram isso. 10 anos depois o pessoal já está dizendo: esse velho é louco, cuidado, não vai lá, não conversa com ele. 30 anos depois, Noé está lá, todo dia de manhã: vamos meus filhos, vamos lá que Deus vai dar vitória. E aí todo dia Deus enviava um profeta para alegrar Noé. Todo dia Deus dizia: Noé, pega a caixinha da promessa ali, vou te dar uma profecia. Todo dia Deus dava uma reavivada em Noé. Não dava, porque fé, ou você tem fé ou não tem fé. Você precisa de alguém fazendo massagem na sua fé. Isso não é fé, isso é alma. A fé não sustenta a alma, ela sustenta o espírito. Se todo dia alguém tem que ir lá fazer uma massagenzinha na alma, aí liga: pastor, libera uma palavra de bênção. Vai orar, mergulha e diz: Deus, eu estou aqui com dor, está doendo, estou chorando, está difícil, eu não sei como é que eu vou pagar aluguel, eu não sei de onde eu tiro, meu filho está nas drogas, está uma luta, Deus, está uma luta, não sei o que eu faço, mas eu creio que o Senhor vai fazer algo, e eu tenho fé que vai dar certo. Nós vivemos numa igreja sem fé, irmãos. Uma igreja que se move por imagens. Uma igreja que não tem fé, que é emotiva. Pega as músicas do mercado gospel, as que mais vendem são aquelas que falam na alma. Que você sofre, mas por fim Deus vai te dar a vitória. São músicas que não ensinam você a adorar a Deus, ensinam você a adorar a sua necessidade. Não, meu irmão, bota aqui para mim João capítulo 6, vamos lá. Eu preciso falar disso, João. Jesus já mudou tudo aqui, meu pai que luta. Mas eu tenho fé que vai dar certo. Eu ia pregar uma coisa, já estou pregando tudo outra. É uma coisa terrível essa fé. Ou eu tenho fé no que eu escrevi, ou eu tenho fé no que ele está dizendo. Eu preciso ter fé. Meu Deus, que luta. Vamos lá, João 6, ele diz assim, no capítulo 6, versículo 11. João 6, 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quando queriam. E quando já estavam fartos, saciados, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Deus não brinca com a unção não, filho. A unção é coisa séria.
Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e de cevadas, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Isso é perigoso demais, gente. Esse cara é o profeta. É o profeta que Deus falou. E aí? Sabendo, pois, Jesus que eles estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Deixa aqui. Deixa aí. Só quem pode te proclamar rei é Deus. Aleluia. Se Deus te der, ninguém mais tira. Mas se é outros que te dão, por que Jesus não deixou? Por que Jesus disse: não, gente, vocês estão fora da casinha, vocês não estão legal. Vocês não entenderam nada do que eu estou falando. A multidão estava farta, satisfeita. Pô, esse cara aqui, ele supriu a minha necessidade, então ele é o meu rei. Jesus não quer ser rei sobre a sua necessidade. Ele quer ser rei sobre o seu propósito. Quem governa sobre a sua necessidade é você. Ele quer governar sobre o seu propósito, sobre aquilo que Ele tem para a sua vida. De novo nós queremos um rei. De novo. Nós estamos que nem como Saul. Como o povo, quando foi pedir para Samuel, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, o povo pediu para Samuel: dai-nos um rei, que guerreie as nossas guerras, que saia diante de nós, que nós queremos ir ser como todas as nações. Primeiro, Deus não te chamou para ser igual a todas as nações. Tira isso da cabeça. Segundo, ninguém vai guerrear a sua guerra. Por isso que as igrejas vivem doentes, porque as pessoas querem cuidar uma das outras. Tem pessoas que você tem que ajudá-las a resolver os seus problemas e tirar a mão. Você não pode pegar, botar uma pessoa debaixo do braço: vou cuidar de você, tá, meu amor? Ela fica dependente de você e você fica codependente dela. Você tem que liberar, cura, solta, cura, solta. Você tem que ser aquele povo que estava ali no túmulo de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro e disse: desatai-o e deixai-o ir. Jesus ressuscita, mas quem desata é a igreja, mas desata para deixar ir, não é para atar nela. Nós desatamos as pessoas da morte e atamos as pessoas na gente. As pessoas são dependentes da gente. Tem gente que não compra um carro sem falar com o seu discipulador. O discipulador está aqui para soltar, emancipar, curar, solta. Ei, tem algumas pessoas, pastor, que vão passar na sua vida, você vai ser médico delas. A minha pergunta é: o médico fica alegre quando chega o paciente ou quando ele dá a alta? O médico fica alegre quando ele dá alta. Ele dá alta e já vem uma receita junto. Só continua tomando isso aqui que vai dar certo. Mas ele está feliz, ele sai do quarto: puxa, mais um que eu consegui salvar. Ele contabiliza os salvos, não os mortos. Tem algumas pessoas que você vai ser médico, elas vão chegar doentes, você vai curá-las e elas vão ganhar alta e vão embora. Tem algumas pessoas que você vai ser parteiro. Você vai passar, vai ajudar ela a parir, vai pegar o filho, você pensa que é seu, mas não é, é dela. Você vai botar no colo, vai dar alguns pontos e ela vai embora. Tem algumas pessoas que você vai ser pai, você sente dor de parto, você gera, você nutre, você paga escola, faz isso, faz aquilo, é uma canseira. Chega uma hora, passa uma menina e ele diz: é de Deus. Ele casa e vai embora. Por quê? Porque a cultura de Deus é emancipadora, sempre foi. A cultura de Deus não é botar ninguém para comer debaixo da mesa, porque tem hora que não tem mais lugar na mesa, aí começa a cair migalha no chão. E aí o que não cabe na mesa, come debaixo da mesa. Chega disso na igreja, irmãos.
Nós precisamos ter uma cultura emancipadora. Cada pessoa aqui tem que ter a sua mesa. Cada pessoa aqui tem que ser um discipulador. Não é um discípulo só, é um discipulador. Alguém que vai ajudar, mas não prende as pessoas em você. Solte as pessoas, deixa elas viverem, deixa elas serem o que Deus chamou elas para ser. Elas precisam ter as suas experiências ruins com Deus. Amém? Mas aí quando alguém sacia a gente diz: agora esse é meu rei. Esse é meu rei. Jesus não deixou, Jesus disse: não, eu não vou ser rei da necessidade de vocês. Eu vou ser rei. Eu quero ser rei do propósito de vocês, não da necessidade. Por isso nós precisamos entender isso, querido. Nós temos uma mente profética. Nós não estamos trabalhando aqui para encher cadeiras, para contabilizar pessoas. Quantos membros tem? Não sei. Quantas igrejas tem? Não sei. Não sei. Não contabiliza, não faz censo. Toda vez que você faz censo, Deus vem e te arrebenta. Porque você tem que ter uma cultura de soltar. Você é um rio, não é uma represa. As águas passam por você e vão tocar os outros. Amém? Amém. Esses dias eu estava numa mesa sentado com alguns pastores conversando, e eu ia pregar em 10 minutos. Faltava 10 minutos para me pregar, e eu estava na mesa ali conversando com eles e soltando tudo que eu ia pregar. Eu disse: eu vou pregar essa palavra hoje. Ele disse: o senhor já está pregando aqui para nós. Não faz sentido. Por que o senhor prega aqui para nós depois? Eu nunca vi um pregador, antes de pregar tudo na mesa, para as mesmas pessoas que vão ouvir depois. Eu digo: chega lá em cima, Deus muda tudo, meu filho. Isso aqui é um rio, ele vai fluindo assim, é loucura. Você lê um versículo 10 vezes, 10 mensagens você tira do mesmo versículo. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Amém? A palavra de Deus é viva. Por isso meu povo fez 2 maldades, diz Jeremias capítulo 2, versículo 13. Me deixou a fonte de água viva, diz o Senhor, e construiu cisternas rotas para si, que não podem reter as águas. O meu povo fica retendo as águas, se fazem detentor da unção. Não, a unção é para distribuir, a unção é para soltar, a unção é para liberar, a unção é para colocar para frente. Deixa. Por isso, onde Jesus passava, pessoas eram curadas, pessoas eram alimentadas, pessoas eram despertadas. Gente que já via ele dizia: eu vou atrás, eu quero isso também. Aleluia. De vez em quando ele olhava para trás e distribuía, todo mundo: vai embora todo mundo, o que é que vocês querem aqui? Quando via muita gente, ele se escondia, ficava sozinho com Deus. Jesus nunca deixou pessoas atrapalhar a comunhão dele com Deus. Mas hoje nós não temos mais comunhão com Deus, porque nós só temos comunhão com pessoas, porque nós servimos pessoas e não a Deus. E as pessoas criaram expectativas em nós, e nós gostamos disso. Mas Deus está mudando isso na nossa nação. Sabe o que eu vejo? Isso chama-se identidade. Quando você sabe quem você é, você já não briga mais para ser uma coisa que você não é. Quando você já descobriu quem você é, você não tem problema. Você está feliz assim. O maior problema da igreja é a identidade, irmãos. Nós não sabemos quem nós somos. Nós ainda estamos buscando coisas porque não somos satisfeitos com Jesus. Não somos saciados com Deus. Deus tem que estar sempre promovendo algo para a gente tem que estar sempre segurando alguma coisa na mão para se sentir filho. É aquela criança que a linguagem de amor dela é presente. Se não tiver presente, não tem amor. Não é verdade? Se não tiver presente, não tem amor, né? É a noiva, o marido que tem que estar sempre dando alguma coisa para poder ter intimidade. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente viva por fé. Eu estou aqui, Senhor, por fé. Eu vou trabalhar por aquilo que eu nunca vi. Eu vou trabalhar por aquilo que ainda não aconteceu. Talvez eu não tenha as ferramentas adequadas, no meio de uma geração incrédula, trabalhar, construindo um navio, no meio de uma geração que zombava, que era incrédula, mas a Bíblia diz que Noé era o apregoeiro de justiça. Ele vivia a justiça e ninguém precisava acreditar no que ele estava dizendo. Ele acreditava. Era o suficiente ele acreditar. Não era doido. Você fica fazendo a mesma obra por 100 anos, chega uma hora que até você fica balançado. Você, puxa, será mesmo? Será que Deus vai dar vitória mesmo? E o pessoal já comentava nos botecos.
E o pessoal já comentava nas convenções, esse cara é doido. Ele está falando umas coisas nada a ver. Até o dia que choveu. Aí a nuvem começou a escurecer. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi isso, não. Deus disse, é hoje, não é? É, meu Deus, parece que foi ontem que o Senhor falou comigo. Quem anda por fé, parece que foi ontem que tudo começou, irmão. Quem anda por fé vive no Kairos de Deus, não está no Cronos. O relógio anda para frente, mas ele anda para cima. Aleluia, o relógio anda para frente, mas ele anda para cima. Por isso, irmãos, o que vai transformar essa nação não é a direita, não é a esquerda, é aquilo que vem do alto. É o Senhor dos exércitos. Olha para cima, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, acreditando no que Deus disse, no que está escrito. Mas o tempo mudou, mas a palavra não, o princípio não. Amém, o princípio não mudou. Aleluia, isso aqui ainda é água. Não importa se ela está no rio ou está numa garrafa, ainda é água. E a água pode estar limpa e não estar pura. E aí eu vou em Salmo 24. Põe ali o Salmo 24, querido. Você está me entendendo, querido? A pergunta é: quantos filhos Noé tinha? Quantos filhos Noé tinha? Quantos entraram na arca? 8. 4 casais entraram na arca. O tempo que eles ficaram fazendo a arca, não nasceu nenhuma criança na família de Noé. O tempo que eles ficaram construindo a arca, nenhuma criança nasceu na casa de Noé. Por quê? Porque eles estavam trabalhando num propósito coletivo. E quando você trabalha, tem uma mentalidade coletiva, uma mentalidade profética, você não gera em causa própria. Você está sempre gerando para o todo. Tudo que você faz tem a ver com a nação. Tudo que você faz tem a ver com o planeta. Amém? Tem a ver. Louvado seja Deus, tem a ver com tudo. Você está lá com a caneta na mão, decidindo coisas, mas você não está decidindo só por você, você está decidindo por todos. Você pensa em tudo. O dinheiro bate na sua mão e você não fica pensando, será que é meu mesmo? Será que isso aqui não é para dar para alguém? Será que tudo que eu tenho é meu mesmo? Será que Deus não quer que eu abençoe ninguém? Eu quero estar em paz, eu quero entender a fé. Você nunca vai entender a fé, porque só gente desequilibrada tem fé. Os racionais não conseguem ter fé. Como é que você vai dizer para um cara que o mar secou e 3,5 milhões de pessoas passaram sem fé? Como é que você vai convencer alguém que aquilo é uma verdade? Como é que você vai convencer uma pessoa que uma virgem ganhou um filho? Como é que você vai, assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar. Não tente entender a Deus, não tente discipular a Deus com a sua teologia barata. Estude, seja um teólogo, seja cheio, mas seja ungido. Não tente entender a Deus, seu Zé Mané. Viva com Ele, experimente Ele, então vai fazer sentido o que você está dizendo. Porque a hora que o sapato apertar, o que Agostinho falou não vai te ajudar. O que Freud falou não vai te ajudar. O que Platão falou não vai te ajudar.
O que vai te ajudar é que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém está entendendo isso? Senta aí, não decola já não, vamos ficar na razão. Entenda o que eu estou dizendo. Quem me ouve falar pensa que eu estou menosprezando a teologia. Não, irmãos, eu sou um estudante da Bíblia. Todo crente deveria ser um estudante da Bíblia. E quando você não souber algumas coisas, aprenda com outros, porque tem muita gente que sabe muito, mas tem que ser ungido. Porque só saber muito não interessa. Tem que ser ungido. Tem que entender no Espírito que é fé. Alguém está me entendendo aqui, gente? Não ri agora não, filha. Não ri agora não, senão eu entro também. Por quê? Você é doido até o dia que acontece. O que você disse não faz sentido até o dia que acontece. O que você fala, daí ninguém dá crédito. Mas daí acontece o que você disse a vida inteira. Então aquele velho, menino, 600 anos, garotão, 600 anos. O pessoal passar e dizer: esse velho é gagá, esse velho, ele está ouvindo vozes. Ele é muito, como é que é? Muito místico. É o que falam para mim, muito místico. Tem gente que diz assim: o Luiz a gente entende, né? Que ele é muito amor, mas ele estudou pouco, assim. A gente sabe mais. Você sabe mais, está ainda enfiado na sua igreja aí com 30 pessoas a vida inteira. Eu já dei a volta 40 vezes nesse planeta pregando o evangelho, meu filho. Falando de coisa que eu não vi, que eu demorei para acreditar. Coisa que eu nem sei que fala, às vezes repito aqui coisa que eu não sei nem quem foi que disse. Mas no final veio uma unção e dá certo. As pessoas são libertas. As pessoas são tocadas. Vá buscar Deus, cara. Mostrar um altar de adoração na sua igreja. Vá buscar Deus. Deus, me queima com teu fogo. Me queima. As pessoas querem ouvir você, mas querem assistir você incendiar. E quando você incendeia, deixa que a glória de Deus se manifeste. Amém. Eu falei Salmo 24, né? Foi isso, gente? Foi, está lá? O que é que diz Salmo 24? Tanta coisa que eu não sei nem por onde começa. Aleluia. Ao Senhor pertence a terra. Deus nunca deu para o diabo, irmão. Nem o inferno é do diabo. O Senhor amou o mundo. O Senhor amou a criação, o cosmos. O mundo que o Senhor diz para você não amar: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Não é o mundo criação. É o mundo sistema, controlado pela mente arrogante do homem. Mas tem uma profecia que diz que uma pedra foi cortada e ela vai dar contra o tornozelo, o pé da estátua, e vai derrubar, e todos os governos que já foram estabelecidos irão cair. E o novo governo, Rabi, o novo governo vai ser estabelecido.
o governo do Espírito de Deus. E eu acho que nós já estamos com ferro e barro misturado. Eu acho que o ferro e barro já misturou aqui. Nós já estamos no tempo que o ferro e o barro já estão misturados. Daniel, eu amo, quando eu chegar na eternidade, Daniel, eu quero dar um cheiro em você. Porque o Senhor disse, escreve, sela o livro, que não é para esses dias. É para os dias do Luiz Hermínio. É para os dias do Lapa, é para os dias do Irineu, é para os dias do João, é para os dias... Irmão, o ferro e o barro estão se misturando, está tudo misturado, ferro e barro. Outro dia eu falo disso para você aqui. Quem é o ferro, quem é o barro. É mistério, mas é outro dia, não vou falar agora não. Já está misturando tudo, você não sabe mais quem é quem. Mas tem uma pedra que foi cortada. Ela foi cortada sem a ajuda da mão do homem. Não tem carnalidade. Não tem. Amém, irmãos? Os profetas, muitas mulheres estéreis geraram homens ilustres na Bíblia. Mas quando ele foi gerar o Salvador, ele não usou uma estéril, ele usou uma pura. Uma pura. Se nós vamos gerar a salvação nesses dias, deixa eu ser claro aqui. Se nós vamos gerar, nós precisamos de pureza naquilo que estamos fazendo. Não é só limpeza, limpeza os outros veem, mas pureza só quem vê é Deus. Por isso, o que é que ele diz? Do Senhor pertence a terra e tudo que nela há, e contém o mundo e os que nela habitam, os que nele habitam, tudo é dele. O meu pai é dono de tudo está vendo aí do meu pai. Fundou-as ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem vai permanecer ali com ele? Quem? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Fechou? Limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mão, atitude. Puro de coração, intenção. Salmo 78, bota ali, irmão. Salmo 78, verso 72. Como Davi governava Israel. Como Davi governava Israel. Governava Jacó, o seu povo, Israel, a sua herança. Como que Davi fazia isso? E ele os apacentou consoantes a integridade do seu coração. E os dirigiu com as mãos precavidas. A minha tradução, que é muito melhor do que essa, diz, ele as governou, ele as apacentou com integridade de coração e habilidade das mãos. Então, não são dias de você investir só nos habilidosos, são dias de você investir nos leais. Comece a orar para que Deus traga pessoas leais para perto de você. Tem muita gente que sabe fazer muita coisa, mas não tem lealdade no coração. Nós precisamos de pessoas leais. Nós precisamos ser leais, nós precisamos voltar a ser leais. Precisamos focar numa coisa, focar no propósito. Queridos, tudo isso para quê, pastor? Porque se eu não tiver uma mente profética, se eu não for leal, se eu não for um homem de fé, não vai acontecer nada, nada. Eu só vou ficar na igreja recebendo bênção, recebendo vitória, fazendo campanha, e a minha vida está indo a boca rota, e aí eu não estou nem aí. Eu preciso mudar, eu preciso ser limpo de mão e puro de coração. Eu preciso que o Senhor, porque os puros de coração, eles verão a Deus. Nós precisamos voltar a viver por fé, irmãos. Não é mais por vista. Nós não podemos mais correr atrás das estratégias, não é isso. Nós precisamos de nobreza, homens nobres, mulheres nobres, que têm uma causa na vida. Que não ficam dando tiro para todo lado para ver se acerta alguma coisa. Vou fazer isso, não deu certo, vou fazer aquilo, não deu certo, vou fazer aquilo, não deu certo, vou fazer aquilo. Que não vive mudando de profissão toda hora para tentar levantar alguns recursos, não. Mas tem um propósito na vida.
Aquele cara que acorda por 100 anos, todo dia de manhã, para fazer a mesma coisa, porque ouviu uma palavra. Há pessoas que acreditam nela, que acreditam no que Deus disse, mesmo quando ninguém está acreditando. Porque vai chover, meu irmão. Vai chover e o que você está fazendo vai fazer sentido. Vai chover. E nós saberemos que houve em nosso meio profetas que a gente não deu ouvido a eles. Houve. Não dá mais para liberar uma palavra. Pastor, libera aí uma palavra para Deus me abençoar. Não, você já é abençoado. Nós temos que colocar os fundamentos para nós caminharmos em cima disso, irmãos. Cutuca alguém que está do seu lado, sorria, por favor. Diga assim: acredite no que está sendo dito. Acredite no que está escrito. Vai acontecer. Amém, 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 amém. Amém. Deixa eu ler mais outro texto. Bota Isaías 32 aqui para mim. Eu nem falei de Abacuque ainda, né? Mas tem Abacuque, é gente boa, já vamos conversar sobre ele. Bota Isaías 32, versículo 1 aqui para mim, querido. Aleluia. Foi dentro de mim, és manancial, Fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Traz vida ao coração. Como o rei Davi. eu Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. digno és de louvor, Digno és de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, como o rei Davi, eu quero te louvar. Eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Yeah! Aleluia! Isaías 32, põe aqui para mim. Já vou terminar, gente. Que horas tem? Tá longe? Que já estou no horário de verão, tá? Você sabe. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre,
e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Ou seja, Deus vai fazer uma separação. Deus vai fazer a separação entre os que vivem na fé e os que vivem na sua arrogância. Porque o louco falará loucamente e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Nobreza. O Senhor está fazendo uma separação no mundo, irmãos. Só não vê quem não está atento. Ele está separando aquilo que é daquilo que parece ser. O Senhor está fazendo uma separação. A nobreza. Vai haver uma separação. Porque o Senhor está trazendo clareza. Está assim vindo um rei que vai reinar com justiça. Esse rei já habita. Ele já habita em mim. O seu Espírito já habita em mim. E Ele me ensinará, a Bíblia diz que Ele me guia sobre toda a verdade. Amém? Eu não sei porquê, porque quando a gente parece que começa a liderar, tem que deixar o Espírito Santo de lado. O cara, quando estava na igreja, pulava, dançava, cantava, ele era cheio do Espírito, ele tinha dons, ele exercia as funções nos dons. Aí ele começa a reinar. Ele começa a reinar, muda a roupa, muda a forma de agir, muda o trato com as pessoas, e não precisa mais do Espírito Santo, porque ninguém pode ver ele tendo manifestações, porque se vê que ele tem manifestações, já sabe que não é ele que está no controle. Agora a pergunta é, eu tenho que ter manifestações para ser cheio do Espírito? Claro que não. Eu só preciso ser quem eu sempre fui. Eu só preciso ser eu. Eu só preciso ser uma pessoa que Deus chamou. É assim que Deus me chamou. Irmãos, por isso muitas coisas estão sendo desabilitadas. Pode escrever, eu estou profetizando. Muitas coisas estão sendo desabilitadas. E muitas coisas vão ser habilitadas. Nós temos que acordar para isso. Eu não posso mais fazer coisas só que funcionam. Eu tenho que fazer coisas que Deus chamou para fazer. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho de Abacuque. Posso? Abre lá em Abacuque capítulo 1, que é o tema da nossa mensagem. Eu me alegro. Ei, Abacuque é difícil de achar, a gente quase não lê, né? É ou não é? Abacuque capítulo 1. O que é que diz Abacuque capítulo 1? Diz assim: o oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Essa é a primeira queixa do versículo 1 ao versículo 4. Abacuque está se queixando. Por que eu estou vendo tanta injustiça? Por que o Senhor faz eu ver violência? Por que parece que cada vez que eu vou orar eu só vejo problema?
Por que o Senhor não dá problema para os outros? Deixa eu ficar na aleluia. Por que quando eu vou orar, o meu coração pesa, dá vontade de chorar? Por quê? Por que parece que está todo mundo feliz com a oração e eu, quando oro, saio de lá carregado? O que está acontecendo, Deus? Por que o Senhor faz ver essas coisas? Por que eu vejo tanta injustiça na terra? Abacuque começa a entrar no momento crítico aqui de queixa. Aí no versículo 5 o Senhor responde: vede entre as nações e olhai as maravilhas. Aí começa a falar dos caldeus, como que ele vai fazer para subjugar Israel, falando dos caldeus de Babilônia, fala da iniquidade de Babilônia. No capítulo 2 ele fala dos caldeus. E aí no versículo 12, Abacuque, eu não vou ler para a gente ir para frente. No capítulo 1, versículo 12, Abacuque de novo começa a se queixar. E começa a se queixar, e começa a se queixar. Ele, só de reclamação. Aqui a gente tem uma frase do Mevan que a gente diz que é o reclama-zelo, só reclama. Não tem gente assim na sua igreja, irmão? Você é assim, irmão? Não, claro que não, você é legal. Mas tem gente que quando Deus muda o cenário, muda a ótica, ele estava vendo bênção, o culto hoje vai ser maravilhoso, né? E aí os cultos começam a ficar pesado, começa a ficar difícil, e parece que tudo que ele prega, parece que as pessoas não estão ouvindo. Eu não sei se você já viveu isso, eu já vivi. Teve uma época aqui que a gente pregava, as pessoas iam embora. Verdade, as pessoas iam embora. E a gente foi espalhando cadeira aqui, cadeira para lá e cadeira para cá. Por quê? Porque a gente queria pregar o Evangelho. Mas a gente queria pregar o Evangelho de Jesus, não o Evangelho que a gente queria. A gente queria falar do amor de Cristo. E começamos a falar, e algumas pessoas iam embora porque não estavam de acordo. Parece que a gente estava falando uma coisa que estava fora da época, mas um dia choveu. A gente falava de paternidade e as pessoas iam embora, porque elas estavam falando de campanhas. A gente falava de cruz, as pessoas iam embora, porque eles estavam falando de prosperidade. A gente falava em negue-se a si mesmo, e as pessoas estavam pregando: Deus vai te dar a vitória, você é um conquistador. E eu dizia: não, você é um crucificado. E aí a gente pregava uma coisa que parecia que era difícil, estava todo mundo indo embora. E aí a gente pensou: o que a gente faz? Não vamos fazer o navio, não, vamos fazer só uma lancha, né? Porque se a pessoa está indo embora, diminui os recursos, então não dá para fazer o navio que o senhor pediu, vamos fazer só a lancha. Não, faz um jet ski que é melhor. Vamos fazer menor, não. E o senhor dizendo: é grande, vamos para o mundo inteiro. E as pessoas indo embora. E Deus dizia: vocês vão andar no mundo, vão ter nações, África, não sei o quê, e projetos, vocês vão pregar em estádios, e as pessoas indo embora. E a gente se reunia, a gente precisa fazer. Deus chamava os pastores e dizia assim: ó, gente, esse mês não tem salário. Não, pastor, mas Deus vai dar vitória. Mês que vem também não tem. E nós ficava aqui, quantos meses? 6 meses, 7 meses, não era, Clava? A gente trocava figurinha, não é, Felipe? Trocava figurinha. Não tinha dinheiro, não tinha salário, a gente trocava, um dava carona para o outro. Não tinha o Uber, irmão. Era uma luta. Verdade, era uma luta. Aqui eu pregava, aqui não tinha muitos obreiros, era eu lá, para mais uns 3 ou 4. E aí eu fazia oferta. E aí eu ficava esperando o Lapa aparecer naquela porta ali atrás. Se o Lapa fizesse assim, ó, eu digo: pá, segunda-feira vai dar. Se ele fizesse mais ou menos, pronto, a mensagem já descaía. Quantas vezes eu olhava ali, o Lapa entrava e fazia assim, ó: não, foi assim, vai dar para a gente manter essa semana, mais uma semana. Eu digo: então continua, vamos continuar o tamanho do navio que Deus mandou. Porque a gente vai diminuindo, não é assim? A gente vai diminuindo por causa da circunstância. É ou não é? Não é verdade? É a pessoa que está para casar, ela é assim. A pessoa quando é novinha, ela diz: eu quero casar com um homem bem bonito, que nem o Brad Pitt. Ungido assim, que nem o Benício. Rico,
poderoso que nem o Bill Gates. Aí vai passando a idade e vai mudando a oração. Diz: Senhor, não precisa ser tão bonito, Senhor. Senhor, assim, não precisa ser o BNR. Assim, o Luiz Hermínio já tá bom. Uma unçãozinha assim de bairro já tá legal. E não precisa ter muito dinheiro, Senhor, assim, né? Aí chega uma certa idade, irmão, que ela diz: Senhor, pode ser feio mesmo, porque na tua presença todos são lindos. E ela diz: Senhor, se ele não for crente, eu vou orar, o Senhor vai converter ele. Senhor, e sabe de uma coisa? Ele pode estar até desempregado, o Senhor vai dar vitória. Aí chegou uma certa idade, irmão, que a oração agora é uma só: os que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E é os que vierem e as que vierem, né, também. Às vezes a oração é do homem. Mas por que a gente muda a oração? Porque muda a circunstância. Deus falou uma coisa com a gente quando a gente era menino, irmão. Quando a gente era criança, a gente brincava de igreja, né, Alice? Amarrava o fio de ferro na cadeira e brincava de igreja. A gente usou droga, foi para as ruas, virou um moribundo nas ruas, virou um endemoniado nas ruas, mas lá dentro tinha uma palavra que gritava. Eu já orei drogado para Deus me livrar, mas a palavra estava lá. Um dia ela acendeu, a luz acendeu, a lâmpada acendeu. Um dia choveu. E pode mudar as circunstâncias aqui. Eu não vou diminuir o tamanho do navio por causa das circunstâncias, não. Eu sei quem falou comigo. Eu sei que vai chover. Eu não vou diminuir o navio. Quando as pessoas, a gente fala uma coisa, as pessoas dizem: olha que soberbo, que prepotência. Não, irmão, é fé. Nós sabemos para onde estamos indo, sabemos o que queremos nessa nação. Sabemos que Deus vai levantar desta casa juízes, empresários, homens que vão andar no mundo. Sabemos que Deus vai fazer, amém? Abacuque era um crítico. Quando ele começa a ver, ele começa a... Eu já fui assim. Eu andava com 2 metralhadoras na mão. Eu não podia ver um crente fazendo uma coisa errada que eu já tocava marreta nele. Um dia Deus falou: eu vou tirar a marreta da sua mão e vou colocar um prumo. Vou colocar um prumo. Vou te ajudar, Luiz. Porque o que você está vendo está certo. O que você está vendo é exatamente isso. A sua visão está correta, é a sua linguagem que não está. Eu digo: Deus, o que é que eu tenho que fazer? Ele disse: morrer. Mas Senhor, não fala. Ame-os. Ele disse assim: ame-os. Ame-os. Quando a viúva de Naim vinha com o filho morto no esquife, lembra disso? Lucas capítulo 7, se eu não me engano. A viúva de Naim não vinha com o filho morto? Jesus encontrou ela, Jesus tocou nela, Jesus tocou no morto. Ele tocou aonde? Ele tocou na estrutura. O Senhor disse: você quer combater? Combata o sistema, combata a estrutura, mas não toque nas pessoas. Combata o sistema, combata as estruturas que está conduzindo essa morte. Combata a estrutura que está marchando, fazendo as pessoas morrerem no caminho. Combata. Você quer trazer a arca para Jerusalém, mas as pessoas não podem morrer no caminho. Você tem que voltar e refazer tudo de novo. Não use o que você sabe para machucar. Quem faz a ferida sou eu, não é você. Você ama. Sabe por que eu li Abacuque 2? Abacuque começa assim, ó, o capítulo 2. Sobre a minha torre de vigia estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. Aí o que Deus falou? Escreve a
visão. Enquanto Abacuque estava só se queixando, reclamando, criticando, Deus deu visão para ele? Porque Deus só dá visão para intercessor, não dá visão para crítico. Quando ele disse, eu subirei na torre de vigia. Eu subirei na torre de vigia. E eu ficarei lá. E para ouvir aquele que fala comigo. Então o Senhor disse assim, agora você viu que os caldeus iam atacar vocês. Agora eu vou te mostrar o que é que eu vou fazer com os caldeus. E aí como é que fala o capítulo 3? Oração do profeta Abacuque conforme Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ou seja, eu ouvi a tua palavra e temi. O que é que ele pediu? Capítulo 3 de Abacuque, o que é que ele pediu? Versículo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida, na ira, lembra-te da misericórdia. Olha aqui para mim. Todo mundo hoje tem um microfone na mão, chamado celular. Em vez de você pegar o celular para atacar, para agredir, para tocar em outro crente que é de outra igreja, que você não gosta, porque você é tradicional e o outro é pentecostal, porque você é pentecostal e o outro é tradicional. Usa o microfone para promover os princípios de Deus. E quando alguém estiver falando alguma coisa errada ou fazendo alguma coisa errada, busque conhecer o coração, busque saber se aquele erro é maldade ou se aquele erro, se aquilo que está acontecendo é maldade dele ou se é imaturidade dele. Porque nós nunca tivemos tanto acesso, irmãos. Isso aqui não é um celular, é minha capa do óculos. Mas faz de conta que é. Nós nunca tivemos tanto acesso ao mundo, à vida das pessoas. A gente liga, ontem à noite eu liguei 5 minutinhos em casa para anunciar a reunião de hoje. Em 2 minutos entrou 500 pessoas. Você influencia, você toca, você ama, você abençoa. Use o que Deus colocou nas suas mãos para abençoar. Use o que Deus colocou nas tuas mãos para promover o Evangelho. Não tente derrubar o prédio que está torto. Construa um inteiro do lado. O reto do lado vai denunciar o que está torto. Naturalmente. Naturalmente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se nós queremos um avivamento, Deus não vai trazer um avivamento por uma pessoa, por um ministério. Não vai. Eu sei que não. Por isso que Deus está levantando um tipo de pessoa capaz de lidar com todo tipo de pessoa. Capaz de conversar com todo mundo, de sentar com os de terno e com os de tatuagem. Capaz de sentar com os careca e com os cabeludos. Capaz de sentar com os que diz Shalom Adonai, e os que diz Shalom, e os que diz Pai do Senhor, e os que diz e aí, mano. Capaz de lidar com pessoas. Nós precisamos ter essa graça, irmãos. A graça de lidar com gente. O Senhor nos chamou para isso. Eu só tenho uma coisa a pedir aqui nessa manhã. Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos. A minha oração, levante sua mão. Minha oração é que Deus revele essa palavra no seu coração. Deus não vai dar visão para quem só se queixa. Deus não vai dar visão para quem só reclama. Deus não vai dar visão para quem só vê problema. Veja soluções. Seja alguém que solucione problemas. Seja alguém que ajude as pessoas a solucionar problemas.
Deus não vai dar visão para alguém que só vê erro nos outros. Não. Se Deus está te mostrando erro nos outros, você tem a visão certa, mas não tem a linguagem certa. A linguagem precisa ser de amor. A linguagem precisa ser de amor. E a gente sempre tem uma palavra que a gente diz aqui, eu acho que é o Felipe que falou aqui uma vez. Mas essa eu estou falando, mas é uma crítica construtiva. Irmão, crítica construtiva só existe na mão de pessoas que estão construindo algo. Para de só ver defeito nos outros. Amém? Como é que você viu lá? As pessoas perguntam para mim, o que é que tu acha disso? Eu acho bênção. E aquilo também. E aquele negócio lá não é de Deus? Não sei. E aquele homem é crente? Quem sabe? A pureza do coração Deus não me permite tocar, é só Deus quem sabe. Porque tem muita gente fazendo coisa errada, mas é boas pessoas. E tem muita gente fazendo coisa certa, que são pessoas más. Quem define quem é bom e quem é ruim não sou eu. Quando Jesus perguntou, eu vou terminar aqui agora. Quando o jovem rico olhou para Jesus e disse, bom mestre, Jesus disse, por que tu me chama de bom? Só um é bom. Meu Pai que está nos céus, só Ele é bom. Por que só Ele é bom? Porque só Ele terminou a sua obra. Ninguém terminou a obra ainda. Ninguém. Você não terminou, você também não, eu também não. Deus já terminou, Ele faz o fim desde o começo, então está pronto. Para Ele está tudo certo. Ele está resolvido, Deus. Eu e você estamos crescendo, buscando, batendo. Mas Ele está resolvido. E aí Jesus não se deixou chamar de bom. Jesus disse, por que tu me chamas de bom? Bom é só um. Por quê? Porque na concepção celestial, quem é bom? Bom é quem terminou. Por isso que Deus dizia, e viu Deus que era bom no final do dia da construção. Quando terminava o dia, que Deus tinha terminado a sua obra, a Bíblia diz, então viu Deus que era bom. Quando é que Ele vai dizer servo bom e fiel? É no começo do seu ministério ou no final da sua vida? É no final da sua vida. Então para Deus só é bom e é ruim aquilo que termina. Jesus não tinha chego na cruz ainda. Ele não tinha gritado está consumado. Depois que Ele disse está consumado, aí Ele passou a ser bom. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém? Foi Deus que Ele deu. Por quê? Porque Ele consumou. Agora eu não posso dizer que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, eu não sei. Porque eu já vi muita coisa boa ficar ruim, e já vi muita coisa ruim ficar boa. Agora é claro, a gente não sai por aí comendo de tudo. Não como, está na mesa, mas eu não como. Mas está na mesa. Quem é vegano, come aquilo. Quem é carnívoro, come aquilo. Mas está na mesa. Se nós queremos um avivamento na nossa nação, nós vamos ter que, nós temos que estender mais a mão do que os dedos. Nós temos que abraçar mais e amar mais. Nós temos que ter mais visão. Agora Deus não vai dar visão se eu sou só um homem de queixas. Eu preciso ser um homem que veja e viva por fé e acreditar que aquilo pode mudar. E se eu acredito que aquilo pode mudar, então eu posso investir naquilo também. Eu acredito que pode mudar. Por que tem pessoas que estudaram e se formaram? Por que você está lá enfiado em alguns lugares que você acha que é impossível? Por exemplo, lá para estar na política. Por que ele está lá? Porque ele acredita que pode mudar. Por que eu estou fazendo algumas coisas? Por que eu vou em alguns lugares? Porque eu acredito que pode mudar. Eu mudei? Eu acho que mudei, não sei, estou mudando. Eu acredito que os lugares podem mudar. Por que a gente vai em alguns lugares pregar o Evangelho? Jesus diz o quê? Ide por todo, pregai o Evangelho a toda. É você que escolhe. É Deus que mandou você ir, e ponto final. Tem lugares que eu congregaria? Não, mas são meus irmãos. Eu vou lá e abraço, beijo, amo.
Mas eu não congregaria lá. Por quê? Porque não é o meu perfil. Mas é do diabo? Não é do diabo. É que não é o meu perfil de trabalho. Mas se é porque não é o meu perfil de trabalho, eu vou atacar eles. Não. O que nós precisamos tocar, irmãos, é na estrutura, nessa estátua. Tudo que promove essa estátua, e nisso eu trabalho para derrubar. Tudo que promove para que a estátua fique de pé, quando Deus está trabalhando para ela cair, eu me levanto contra, sim, oro contra, me levanto na intercessão contra. Tudo que promove para que a estátua fique de pé, tudo que bate cabeça para essa estátua, tudo que baixa a sua cerviz para a estátua, mas tudo que está promovendo o reino dos céus. O próprio Jesus disse, olha, disseram que João está pregando o evangelho. Jesus disse o quê? Disseram para João, Jesus está pregando o evangelho. O que é que disse João? Ele é maior que eu. Mas tem gente pregando ali. Quem não é comigo é contra mim. Convém que o evangelho seja pregado, se é por ganância, se é por torpeza, se é por... Deixa pregar. Quem vai dar conta disso é você. Amém? Amém? Você é filho numa casa cheia de filho, com um monte de filho, para amar os filhos e procurar viver como filho. São seus irmãos. Fui claro? Você recebe essa palavra? Então fica de pé comigo, querido. Olha aqui para mim, não é mais tempo de cada um ter a sua visão. O prato agora, o cardápio agora é a moda da casa. Não é mais tempo de cada um ter o seu, ter a sua comida. O cardápio agora que Deus quer fazer é a moda da casa. O cardápio agora é a moda da casa, não dá mais tempo. Deus quer te usar, eu tenho certeza que quer. Deus quer nos levantar, eu tenho certeza. Deus quer nos interligar. Deus quer. Agora, como que nós estamos vivendo? Eu estou promovendo isso? Eu trabalho para promover unidade? Eu trabalho para promover discórdia ou unidade? Divergência, irmão, ela tem que se tornar em convergência. Eu louvo a Deus. Eu estou aqui no altar pregando, tem um judeu aqui do meu lado, tem um outro irmão que estuda o rabinato ali, as escrituras ali. Eu tenho irmãos da igreja católica que vêm aqui me ouvir, que primiciam na minha vida, são católicos. E a gente fica discutindo o que é e o que não é de Deus. Abraça, irmão, beija, ama, amém? Comeu, fez mal? Não come mais, não come, mas não fica vomitando em tudo quanto é mesa. Não gosta do movimento? Não fala. Eu não sei, eu acho que eu estou ficando velho mesmo. É isso que eu estou falando, é coisa de velho. Assim, eu estou mais afim de ficar de boa. De tocar todo mundo, de amar todo mundo, de beijar todo mundo. Eu acho que a marreta me deixou cansado. Verdade, eu quero é abraçar e beijar meus irmãos. Quero botar todo mundo na mesa, né? Paciência que o pastor tem, diz às vezes, o polícia tem uma paciência, tem não, terrível. É que assim, tem coisas que não vale a pena militar mais por elas. Tem coisa que vale a pena, ó. O que é que o meu Senhor está dizendo hoje? Para que Ele está dizendo isso? Para quem Ele está dizendo? Qual é a verdade deste presente século? O que é que Deus tem para os dias vindouros? É isso que me atrai. Eu não vou ficar em mesa discutindo
se a ceia tem que ser de suco de uva ou de vinho, se o pão tem que ser de centeio, né? Hoje o vegano já nem come mais ceia. Não. Ficar discutindo se eu vou guardar o sábado ou o domingo. Eu guardo todo dia, na dúvida. Verdade, eu amo Jesus, irmão. Eu quero Jesus. Se eu vou ficar discutindo o que comer, o que não comer, que horas que eu oro, se é de manhã, de tarde ou de noite, na primeira hora, na segunda, na terceira, eu estou orando sempre que dá. Deu uma brechinha, eu estou lá. Quero viver, irmãos, quero pregar o Evangelho. Eu quero ver meus filhos crescerem, minhas netas correrem ao redor de Jesus. Ir para a eternidade, eu quero poder levar gente para a eternidade. Quero poder sentar do lado, quero poder abrir o vidro do carro que bate, o cara que bate na minha sinaleira, quando eu paro o carro na sinaleira, o cara que bate no meu vidro, que eu nem sei o nome, quero dar uma oferta para ele. Eu quero saber quem ele é, eu quero me preocupar com o garçom que não está conseguindo servir a minha mesa. Em vez de eu reclamar, eu quero dizer, cara, quer uma força aí? Quer uma ajuda aí? Depois a gente divide a gorjeta. Estou num lugar assim, não quero reclamar muito mais não, sei lá, eu acho que estou ficando velho. Acho que é coisa de velho. Mas se você entendeu essa palavra, se Deus falou no seu coração, sai do seu lugar e vem aqui na frente, me deixa orar com você, me deixa terminar orando contigo. Deixa ser A geração que busca tua glória, mais que a própria vida. deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti Não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Aleluia. Sansão era um homem que tinha muita força, tinha ou não tinha? Mas era um cara que não tinha juízo. Tinha uma força, mas não tinha juízo, não tinha visão. Concentrava a sua força nos seus interesses. Aí ele perde a sua força. Os filisteus vão lá, qual é a primeira coisa que os filisteus fazem? Furam os olhos dele, para ele perder a visão. Mas não precisava, porque ele já não tinha. Quando ele está orando lá, que ele está lá, ele fica rodando a moinha, daí eles levam ele lá na coluna do templo de Dagon, lembra disso? Juízes capítulo 16, versículo 28, 30. Ele põe a mão nas colunas, o que é que ele pede? Senhor, me devolve. Ele nem pediu a visão, ele só pediu a força, porque de novo ele só quer a força, e por isso ele morre junto com os filisteus. Então é muito perigoso você trabalhar na sua força sem visão, porque você sempre acaba sucumbindo junto com aquilo que você está derrubando. Você sempre acaba morrendo junto com aquilo que você está derrubando. É muito importante que você peça visão para Deus, não a visão que você quer ver, mas a visão que Deus quer te mostrar, porque aí você pode derrubar qualquer estrutura sem morrer junto com ela, sem ser sucumbido por ela. Se Sansão tivesse pedido a visão, Senhor, me dá visão, me dá força, ele ia ver o que ele estava fazendo.
Mas não, ele só queria vingar. Então, irmãos, mais do que força nesses dias, nós precisamos de visão. Mais do que força, eu e você precisamos de visão. Porque não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. É pelo meu espírito, é o espírito que vai trazer a força de Deus sobre nós. Então, por favor, não toque em estrutura só com a sua força. Peça uma visão clara para Deus do que está acontecendo nos próximos dias. Busque uma visão. Não diga o que você acha que tem que dizer, porque você sabe o que dizer. Nem sempre o que sabemos que temos que dizer, temos que dizer. Muitas vezes o seu silêncio é o seu maior discurso. Por quê? Porque nós estamos em transição, irmãos. Estamos em transição, ainda não constrói assim. No deserto aquele povo habitava em tendas porque eles estavam transicionando. Quando a nuvem movia, eles tinham que sair correndo atrás da nuvem. Não construa um lugar sólido num lugar que ainda é transição para você. Tem muitas coisas que você fala hoje que depois da manhã você vai dizer, não eram bem assim. Princípio é princípio para todo mundo, não vai mudar nunca. Mas movimentos e movimentações, elas mudam a cada década, irmão. A cada década aparece uma estratégia nova para fazer a igreja crescer, aparece algo novo para fazer a igreja prosperar, aparece mais pregadores com ideias diferentes. E nós vamos colocando tudo no altar, e nós vamos comprometendo os princípios de Deus. Vamos trabalhando de novo, estamos tentando derrubar estruturas na nossa força. De novo, estamos fazendo com que a igreja cresça na nossa força. De novo, estamos querendo um rei que governe sobre nós, para que guerreie as nossas guerras. A pergunta era, Deus queria dar um rei para Israel? Deus iria dar um rei para Israel, mas não era naquele momento. Aquele momento era o que Saul estava pedindo, era o que o povo estava pedindo. Então entenda isso, querido, entenda. Nós precisamos entender o que Deus quer para os nossos dias, para fundamentar algo sólido para os próximos dias. E não existe algo sólido sem a palavra de Deus. Ninguém nessa terra é detentor do avivamento. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou a igreja do avivamento, eu sou a cidade do avivamento. Outros já tentaram. E Deus teve que derrubar as estruturas. Por quê? Porque nós somos coletivos, a nossa mente é coletiva, é levando a carga uns dos outros, é cada um correndo a carreira que se está proposta, servindo ao outro. Então nós vamos entender. Então, querido, saia desse lugar de desespero, de queixa. Ai, por que Deus faz eu ver isso? Por que é só desespero, eu só vejo problema? Tem pessoas que só vêm mostrar problemas, irmãos. Se Deus está te mostrando, a gente vê tanta coisa que eu também vejo. Quem mais vê problema aqui sou eu. Mas eu sou o que mais tem paciência para lidar com eles. Eu vou dizer por quê. Porque a água limpa a água, deixa a água correr. Sabe o que é que limpa a água? A água. Deixa a torneira aberta para você ver o que acontece. Ela vai limpando. E tente botar a sua mão na água. Não dá. Onde você toca, você deixa impressões digitais. O único lugar que você não deixa é na água. Então deixa um pouco de água correr, porque a água vai limpar a água. Amém? Nem tudo está perdido. Eu tenho fé, eu estou encorajado para falar disso. Eu tenho esperança na igreja brasileira. A igreja brasileira, o Senhor prometeu. Eu era menino e eu já ouvia isso. Brasil celeiro de avivamento, Brasil celeiro de missões. Brasil vai enviar profetas, Brasil vai servir. Nós temos visto o que Deus tem feito na nossa nação. Quanta resistência na nossa nação, quanta resistência política, quanta resistência nas escolas. Crianças estão entrando na escola com armas, matando outras crianças, porque cada um quer defender o que acha que tem que ser. Ninguém se submete ao coletivo, ao que Deus quer fazer. Então pega tudo que você sabe,
bota dentro do envelope, dá uma guardadinha, deixa a água correr um pouco, quem sabe você vai se impressionar. E quem sabe o que você sabe, dito fora de época, vai causar mais problema do que ajuda. Evangelho é amor, gente. Jesus morreu por Judas também. Jesus morreu por Tomé, o incrédulo. Jesus morreu por pessoas que você não gosta. Jesus morreu por todo, porque Deus amou o mundo. A terra pertence ao Senhor e tudo que nela habita. Cada vez que você toca em alguma coisa, você está tocando no próprio Deus. Cada vez que você toca em pessoas, você não conhece a vida delas. Você não conhece. Então, assim, verdade. Essa semana eu falei para ele assim, ontem na cama eu disse assim, eu queria mesmo que Deus me levasse. Eu queria ir para a eternidade com Jesus. Estou cansado. Acho que eu já preguei tudo que tinha para pregar. Cansei. Quando nós entramos num lugar de oração, de jejum, de vida com Deus, sabe por que o povo fala mal um do outro? Porque não ora. Porque se orasse mais, ia ficar mais quebrantado. E se quebrantasse mais, falava menos. Mas é um batendo no outro. Porque não, crente que não ora. Gente que não ora só fala mal. Gente que não tem compaixão. Então eu oro para que a gente receba um batismo de compaixão. Eu oro para que a gente seja tocado pela glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu oro para que a gente solte as pedras das mãos. E olhe para Jesus dizendo, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Eu oro para que a gente solte. Amém. Receba, irmão. Então, vejam bem. Nós precisamos orar mais. Vá para a sua casa. Vá para a sua igreja. Põe o povo para orar. Faça reuniões de oração. Chore. Faça reuniões de oração, irmão. Chore. Não se reúna só para os próximos eventos. Se reúne para os próximos avivamentos. Se reúne para os próximos avivamentos. Chore. Nós precisamos de uma geração chorona, quebrantada. Sem quebrantamento, irmão, nós vamos trabalhar a nossa razão. Sem lágrimas. Bem-aventurados são os que choram. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estar conosco. Obrigado por nos dar sabedoria, graça. Obrigado por nos levantar todos os dias para continuar. Escute, isso aqui é Mevan. Isso não vai mudar. Mevan é assim, ó, você começa a mensagem dizendo que está muito encorajado e termina ela dizendo que quer morrer. E tem dias que você começa dizendo que quer morrer e termina ela dizendo, eu estou muito encorajado. Porque nós somos coração, irmãos. Isso é Mevan. Nós aprendemos a viver assim. Nós não sabemos muita coisa. Não temos todas as respostas. Mas o que nós temos, nós botamos na mesa. O que nós recebemos do Senhor. Paulo estava na ceia. Paulo estava na ceia, irmãos. Mas é o que melhor explica a ceia na Bíblia. Por quê? Porque ele diz assim, ó, aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu vos ensino. Tem gente que esteve com Jesus, comeu na mesa, sentou com ele, mas não teve tanta capacidade de ensinar o que Paulo ensina, porque Paulo diz, eu recebi do Senhor. Você pode ensinar informações que você aprende em livros, mas transferir, você só pode transferir aquilo que você recebeu do Senhor. Por isso,
aprendam, estudem, seja um Bible Man, mas por favor, busque a unção de Deus, busque a graça de Deus. Diga: Senhor, me dá a graça, me dá a unção para mim poder viver nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã tão poderosa. Eu vou ouvir essa mensagem de novo. Eu quero ouvir essa palavra de novo, Senhor. Te agradeço por essa palavra. Te agradeço dessa palavra de me confronta tanto, Deus. Me confronta tanto. Eu vou sair daqui tão confrontado nessa manhã, Deus. Tão no meu espírito em evolução. Com a alma triste, mas com o espírito alegre. Que teu nome seja glorificado, Deus, em tudo que fazemos. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Abrace umas 20 pessoas aí do seu lado. Diga para ela: seja o intercessor. Seja o intercessor.